Belo Horizonte deve começar a passar em junho de 2020 por racionamento de água. É sobre isso que a gente vai bater um papo com quem entende. Gente, advogado, vereador, e pastor, e pai de 10, e doutor Irlan Melo. Saudades, doutor Irlan. Tudo bem, pastora Carol? Tudo jóia? O senhor tem ainda quantos filhos? Não, 10 é por sua conta, né? São só 4, graças a Deus. Porque, né? Antes era assim, vinha cada ano, aumentava um, né? Não, a prole tá crescendo, mas é só 4, E a Gi tá bem? Graças a Deus. Beijo, Gi. E os meninos todos? Todo mundo bem. Ontem nós fomos lá conhecer a casa da Dora Aventureira, né? Programa de família com os 4. Mas tá todo mundo super bem. Que legal, que legal. Doutor Irlan, conta pra gente sobre essa questão aí do racionamento de água. Eu até brinquei que eu recebi, nesse período de frio, recebi uma arte dizendo o seguinte: a Copasa pede pra todo mundo tomar banho. Porque no frio ninguém tava querendo tomar banho, né? Toma banho porque tá transbordando ali. Mas, né, brincadeiras à parte. Sim. Isso é muito sério. Explica pra gente o que tem acontecido e o que nós podemos fazer. Ou já está determinado, ou a gente pode mudar essa situação? Bom, a questão, Carol e telespectadores, é muito séria. Por quê? Com o rompimento lá da barragem de Brumadinho, que aconteceu em 25 de janeiro, houve a interrupção da captação de água do Rio Paraopeba. Essa captação de água era responsável por 30% do abastecimento de água da cidade de Belo Horizonte. Sim. Esse abastecimento, ele continua em andamento. Por que ele continua? Porque existe ainda como se fosse uma grande caixa d'água, um reservatório, que é lá em Rio Manso, que ainda está funcionando. Mas a Copasa forneceu um documento para a Justiça informando que até março do ano que vem nós temos a garantia de que esse abastecimento continua. Através do trabalho que nós fizemos lá na CPI, um juiz de direito, o doutor Elton Pupo, da 6ª Vara da Fazenda Pública, determinou que a Vale construa uma nova fonte de captação. Essa fonte de captação vai ser construída até setembro do ano que vem. Isso significa o seguinte: de março do ano que vem até setembro do ano que vem, nós corremos o risco de ter rodízio ou então nós temos o risco de ter desabastecimento. Por quê? Porque essas barragens, Carol, são verdadeiras bombas relógio, que no caso lá de Brumadinho, o rompimento prejudicou. As áreas que podem ser as mais atingidas são a região oeste e a região do Barreiro. Por quê? Porque o sistema de Paraopeba, ele atinge basicamente aquelas áreas. E nós estamos falando de 30% do abastecimento de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Agora, existe também o abastecimento que é feito pelo Rio das Velhas. Para você ter uma ideia, se houver o rompimento de alguma barragem que atinja o sistema de abastecimento do Rio das Velhas, nós temos 6 a 8 horas de água. E acabou. Aí nós vamos ficar sem água na cidade de Belo Horizonte. Jesus amado, o negócio é muito sério. Com certeza. E aí não tem como economizar, não tem como fazer rodízio. Nós vamos ficar, infelizmente, sem água por conta da irresponsabilidade dessas barragens que foram construídas sem o devido critério que deveria ter sido feito. Qual que seria a diferença do racionamento para o desabastecimento, doutor Irlan? Bom, o racionamento é quando você tem, por exemplo, ainda uma reserva que tem que ser consumida de forma mais gradativa. Já o desabastecimento é quando você já não tem mais água para utilizar. Muitos telespectadores já devem ter ouvido, por exemplo, a expressão volume morto. É quando você já utilizou praticamente toda a água do reservatório e está utilizando uma reserva que é mínima. E isso aconteceu para Belo Horizonte em 2013. Foi quando, em 2014, 2015, foi construído o sistema lá do Rio Paraopeba. Mas, infelizmente, com o evento que aconteceu lá em Brumadinho, nós perdemos a possibilidade de captar. Para que as pessoas possam entender de maneira clara, imagina uma caixa d'água que a tampa está aberta e não tem mais a água da Copasa entrando. Ela só é cheia pela água da chuva.
É isso que está acontecendo hoje. Nós temos uma grande caixa d'água, que é o reservatório lá do Rio Manso, que está sendo abastecido só pela água da chuva. E se não houver chuva, chuva de volume considerável, sim, nós não teremos água para Belo Horizonte. Ou seja, se não houver essa nova fonte de captação e se os nossos governantes não tomarem a responsabilidade de ter uma nova fonte de captação, se preocuparem com isso, infelizmente, nós vamos ter racionamento na cidade de Belo Horizonte. Por quê? Belo Horizonte, Carol, não produz água para o seu próprio consumo. Depende das outras cidades. Chocante. Então, nós estamos assim... O cidadão de bem, o pessoal que está assistindo, pode fazer alguma coisa? Não pode? Hoje em dia, o que nós precisamos falar? Primeiro, nós estamos aqui numa rede cristã e nós precisamos orar para que os nossos governantes tenham responsabilidade. Segundo, cobrar dos nossos governantes, cobrar dos nossos deputados, cobrar do governador, para quê? Obras. Nós precisamos de obras, nós precisamos do plano B, do plano C, do plano D. Nós temos uma CPI lá na Câmara e ontem, por exemplo, nós ouvimos o secretário de obras do município de Belo Horizonte e cobramos dele. Dizemos o seguinte, nós não podemos ficar dependendo só da Copasa. Sim. Nós precisamos que a própria cidade de Belo Horizonte apresente soluções. Já o secretário de obras do Estado não foi. Ele não se dignou a estar presente. Então, nós mandamos para ele uma moção de repúdio dizendo, nós vamos te convocar, você tem que estar presente. Vou te dar um exemplo. A cidade de Nova York, em determinado momento, ela se viu nessa condição que Belo Horizonte estava. O que ela fez? Ela comprou um manancial a 100 quilômetros de distância da cidade e com esse manancial ela garantiu o abastecimento de toda a cidade. Ou seja, ela pensou no futuro. Sim. E nós precisamos que os nossos governantes pensem no futuro e garantam o abastecimento de água para toda a nossa cidade. Ou seja, a situação é grave. Eu agradeço muito esse espaço aqui. A mídia, de modo geral, está começando a se envolver com esse tema e nós precisamos entender que água é vida e água é uma necessidade. A cidade de Roma, ela não foi destruída porque ela foi invadida pelos bárbaros. Não, ela foi destruída porque faltou água. E aí ela foi destruída. Então nós precisamos também entender que Belo Horizonte não pode ser destruída por falta de água. Uau! Eu pergunto, doutor Irlan, o senhor que está, já tem quanto tempo? Já tem 2 anos e 7 meses, o tempo passa rápido, né? Às vezes, nós temos atitudes assim, surgir um problema, vamos apagar o fogo. As pessoas estão muito conectadas com isso porque tem muita coisa errada ou porque às vezes tem coisa assim, fizeram tanta porcaria que aí eu quero fazer algo novo, mas eu tenho que solucionar um problema aqui. O que você observa hoje? Ou está faltando mesmo, ou não, a gente às vezes continua na mesma mentalidade. O que você tem observado? É uma pergunta muito interessante, Carol, porque parece que o brasileiro não aprende com os próprios erros, né? Há mais de 3 anos atrás houve o rompimento lá de Mariana. E o que nós aprendemos com isso? Parece que nada, porque depois de Mariana aconteceu Brumadinho. Só depois que aconteceu o Brumadinho, por exemplo, que a Assembleia Legislativa tomou posição e criou um projeto de lei que se transformou em lei agora, chamado Mar de Lama, que fez com que, por exemplo, não haja mais novas barragens a montante, que são essas barragens onde tem esses rejeitos da mineração, onde tem essa água com essa lama toda. Quer dizer, isso poderia já ter sido feito lá na época de Brumadinho. Nós não precisaríamos estar hoje aqui tratando desse assunto, esse risco de desabastecimento na cidade de Belo Horizonte. Você imagina só a questão, por exemplo, do Rio das Velhas, a captação Bela Fama, onde nós podemos ficar sem água por 6 a 8 horas se houver o rompimento. Os governantes precisam pensar no todo e não agir em cima dos problemas. Não é? Então, assim, é algo que é algo pensado. Não reativo. É reativo, né? É uma visão muito antropocêntrica, só em relação ao homem. Nós precisamos pensar no todo. Isso é algo que os nossos governantes... Aí a culpa é de quem? A culpa é de todos nós na hora de escolher os nossos governantes. Nós precisamos fazer uma análise das pessoas que estão no poder.
porque elas é que vão decidir o nosso futuro. Na hora que o calo aperta é que a gente vai pensar em quem está tomando as decisões. As pessoas que estão tomando decisões têm que ser pessoas que têm capacidade para isso. Então, muitas vezes, quando votamos branco, nulo, quando fazemos um voto de protesto em pessoas que não estão capacitadas, depois nós é que vamos sofrer. As consequências, né? Você pode escolher seu voto, mas você não escolhe as consequências dele. É verdade. Então, fique atento. Queria que colocasse umas artes, umas imagens, eu queria que o senhor comentasse, doutor Ilan. Sim. A primeira aí, falando sobre o sistema Paraopeba, volume do reservatório aí do sistema Paraopeba nos últimos 2 meses. Olha só, é importante que as pessoas possam entender, já há um decréscimo da capacidade. Então, nós vemos aí, por exemplo, em junho existia 71,5% da capacidade do reservatório, em julho já caiu para 67,1%. Isso por conta do quê? Das chuvas. Por quê? Porque não há mais o abastecimento por conta do rio. O rio antes abastecia esse reservatório. Entendi. Hoje não tem mais captação. Então, nós estamos dependendo única e exclusivamente das chuvas. Ao mesmo tempo que a gente ora pela chuva, a gente já fica com medo da chuva porque vai alagar. Olha que situação, né, doutor Ilan? Senhor, precisamos de chuva. Mas e aquelas pessoas que estão naqueles locais onde tem aquelas inundações? Então, se chover demais, por um lado é bom, porque o reservatório vai... E aí é uma catástrofe, outra situação. Exatamente. Então, você vê aí que já há um decréscimo. Então, por isso que é muito necessário uma nova fonte de captação. Uau! Vamos colocar outra aí. Rio Manso aí, gente. Volume do reservatório do sistema do Rio Manso nos últimos 2 meses. Rio Manso, também um decréscimo. Olha, você vê aí de 67,8 para 61,3. Tudo isso em função da redução da falta de captação, ou seja, o reservatório Rio Manso é justamente aonde se colocava a captação do Rio Paraopeba, ou seja, é aquela grande caixa d'água onde se colocava a água tratada para se consumir aqui, principalmente na região oeste e a região do Barreiro. Então, o Rio Paraopeba, ele ia para o sistema Paraopeba e para o sistema Rio Manso. Exatamente. Bora lá, uma outra. Serra Azul, volume do reservatório do sistema Serra Azul nos últimos 2 meses. Serra Azul é um outro sistema que faz parte, utiliza-se do Rio Paraopeba também com redução. Então, você percebe... E o percentual está até igual deles. Que todos os percentuais estão caindo. Então, por que o percentual está caindo? Porque nós estamos dependendo única e exclusivamente das águas da chuva. Então, você percebe aí que... E outra coisa, esses dados, você pode reparar, são dados oficiais da Copasa. Então, não é algo aleatório. A própria Copasa, que é quem gere todo o sistema, está informando. Os dados estão caindo. Às vezes, as pessoas podem pensar, não, mas nós temos praticamente 70% do volume, não é? Mas nós não temos mais a reposição com o rio, nós só temos a reposição com a chuva. E se vier uma estiagem por 2 anos, como aconteceu em 2013, 2014? Doutor Ilan, para que tenha esse escape, essa outra maneira de obtenção de água, é muito caro, O que está dificultando? É porque eu não quero gastar o dinheiro lá, porque eu vou usar em outro lugar? Você não faz essa parte, não. Ou é porque, tipo assim, realmente o custo é muito alto e a gente não teria recurso para isso? Não, essa pergunta é excelente, Carol. Já foi determinado pela Justiça e a Vale irá construir uma nova fonte de captação nesse sistema do Rio Paraopeba. Sim. O valor é 350 milhões de reais. A Vale teve bloqueado 6 bilhões de reais no processo. 6 bilhões. O valor está garantido. Sim. A Vale terá que construir. O prazo é setembro do ano que vem. O processo até setembro do ano que vem? Do ano que vem terá que construir. A questão é, existe um documento da Copasa de que, se continuarmos nessa queda, em março do ano que vem já poderemos ter o rodízio e o racionamento. Então, nós estamos tentando
através da CPI, através dos meios de comunicação, antecipar essa construção. Sim. Então, um dos objetivos nossos vindo aqui é tentar buscar a antecipação dessa construção de setembro para março, justamente para evitar esse risco. Para acabar em março. Exatamente. Mas já começou? Não começou? Então, está na fase do projeto, porque não adianta você... E outra coisa, tem também... Tem que fazer o tem direito agora, exatamente. Né? Tem o projeto, tem também a área que está sendo... Tem que adquirir a área, né, dos produtores, que são os proprietários. Então, isso está tudo em andamento. Tem o processo judicial. Inclusive, eu quero elogiar bastante o doutor Elton Pulpo Nogueira, que é o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública, que está tratando desse caso. Sim. Mas o risco é iminente. Então, assim, não falta o dinheiro para construir, porque existe o dinheiro bloqueado. E o tempo hábil também ele conseguiria construir nesse tempo. Exatamente, existe esse tempo hábil. Então, a gente precisa o quê? Pressionar a Vale, pressionar os governantes para que as licenças sejam dadas o quanto antes, o projeto fique pronto o quanto antes, para que não haja esse risco. Pelo amor de Deus. Tem uma outra imagem também, que é a Vargem das Flores. Sim. Volume do reservatório do sistema Vargem das Flores nos últimos 2 meses. Isso, a Vargem das Flores já é um outro sistema, que é o sistema mais próximo aqui de nós. Mas é o que teve maior. E você vê o decréscimo aí. Está até mais cheio, Sim. Mas o decréscimo foi maior. Exatamente. Então, em todos os casos, você percebe que há um decréscimo. Então, nós não podemos ficar... Por que nós estamos aqui hoje, Carol? Gente, é muito pouco. E por que nós estamos falando isso hoje aqui? É preferível que nós estejamos alertando a população com 76% do que chegarmos aqui com 15%, com 10%. Registra esse programa aí, gente. Não, então, assim, é importante falarmos isso hoje. Com certeza deve também estar no Facebook também depois, no canal da Rede Super, porque é importante. Então, assim, é importante a gente falar isso hoje, porque daqui a um ano, se isso chegar em 15%, 10%, 5%, nós falamos, há um ano atrás nós avisamos, nós estamos falando, nós estamos cobrando. Não é? É melhor prevenir do que remediar. Claro. Então, nós estamos aqui justamente com essa intenção. Não, de e até tentar porque evitar. A gente está vivendo isso por causa de um erro anterior. Exatamente. Se tivessem feito da maneira certa, não teríamos essa preocupação hoje. Exatamente. Eita. Tem mais um outro também, uma outra arte, gente, que mostra aí o volume do reservatório aí do sistema Paraupeba nos últimos 3 anos. Olha só, esse aí é muito importante porque dá para perceber com nítida clareza como foi a evolução. Sim. Não é? A evolução, por exemplo, olha, do Rio Manso. Em 2017, nós tínhamos um volume em metros cúbicos de 112. Sim. Em 2018, antes do evento, ele subiu para 128 e agora, depois do ocorrido, nós estamos com 94. Nossa. Então, você vê que há um decréscimo significativo depois do acontecido. Sim. Já no sistema Serra Azul, onde não há interferência ainda do evento lá de Brumadinho, nós tínhamos 27, 41 e agora 61. Ou seja, você não tem interferência do acontecido. Então, está crescendo. Sim. E no caso também do Vargem das Flores, apesar do gráfico mostrar que teve um decréscimo, você também tem um crescimento. Por quê? Não teve a interferência do homem, não teve a interferência das barragens. Então, você tem também um acréscimo. Agora, se você pegar o todo, somado os três sistemas, houve um decréscimo. Do último ano para esse ano, de 198 para 185. Está melhor do que 2017, mas teve um decréscimo. Os sistemas são interligados. Então, nós não podemos abrir mão do principal sistema que nós temos, que é o sistema Paraupeba. Então, isso é importante, é por isso que nós estamos alertando, que nós precisamos o quanto antes que o sistema Paraupeba seja reativado. Como ele será reativado? Ele será reativado voltando à sua capacidade de captação. Isso acontecerá, segundo a Justiça, em setembro, mas do ano que vem. Se fosse desse ano, a gente estava tranquilo, mas é do ano que vem. Mas nós precisamos que isso aconteça com mais agilidade. Eu quero só fazer um parênteses, Carol, e dizer o seguinte, a nossa CPI, ela termina agora em agosto.
e ela vai apontar as ações e as omissões do poder público e das empresas que fizeram com que Belo Horizonte e a região metropolitana chegaram nesse nível. Nós vamos indiciar as pessoas, levando para o Ministério Público para que ele tome as providências que achar pertinentes. Por quê? Porque isso é resultado da ganância, do lucro exorbitante. Você pode ter certeza que as pessoas, elas quantificavam, inclusive, o valor da vida humana. Nossa. Não é possível uma situação dessa. Agora, 2,5 milhões, cerca de 2,5 milhões de habitantes da terceira maior cidade do país não podem ficar à mercê de uma empresa ou de governantes inescrupulosos. Sim. Então, nós precisamos mostrar isso para a sociedade e precisamos de posições firmes da justiça. É isso que a gente vai apontar na CPI. E é papel da imprensa, inclusive, demonstrar isso também, para que a gente possa ter posições firmes e punições, para que isso nunca mais aconteça. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.